Pessoal, e o mundo político aqui no Brasil continua capotando. Não tem uma vez que eu não ligo essa câmera aqui e não começo a gravar para vocês um nosso editorial que não tenha algum tipo de surpresa. A maioria das vezes desagradáveis, algumas vezes agradáveis, mas todo dia tem alguma bomba, coisa que não, assim, talvez eu acredito, num país normal você não veria esse tipo de informação. Porque aqui o negócio é muito pior do que a novela mexicana. Dá uma olhada nisso aqui. Eu falei para vocês sobre a fuga de dois membros do Comando Vermelho de uma prisão de segurança máxima. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história do Brasil. E aí, não sei nem como esse pessoal não fica nem vermelho em falar isso, mas foi coincidência. Só fugiu por uma série de coincidências negativas. A culpa não é do governo, é porque teve algumas coincidências, tá? Essa matéria do Poder 360, Lewandowski, o novo ministro da Justiça, atribuiu a fuga no Rio Grande do Norte a uma série de coincidências negativas. Coincidências. Detentos fugiram de penitenciária federal com um alicate que estava dentro do presídio. Algumas câmeras não funcionavam adequadamente. Pois é. Pasmem, sabe a história das câmeras que não funcionavam? Sempre tem, né? Nesse governo parece que tem o fantasma das câmeras, né? Nesse governo as câmeras não funcionam em questões, assim, assustadoramente sérias. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, atribuiu a fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró a uma série de coincidências negativas. A declaração foi dada a jornalistas na tarde desta quinta-feira, na sede do próprio Ministério da Justiça em Brasília. Abre aspas. Eu considero, realmente, que a fuga dos dois detentos é algo que não pode ser minimizado. É algo grave, mas, como eu disse, é uma fuga que se deu em uma série de coincidências negativas, casos fortuitos, que infelizmente facilitaram a fuga desses dois detentos, desses dois criminosos. Foi o que disse Lewandowski, e ele falou que foi só um caso episódico. Vamos lá. Criminosos. Fundadores do Comando Vermelho em alguns estados. O sujeito, para você ter noção, ele é conhecido porque ele costuma ser contratado para matar políticos e empresários. Ele é o vulgo jagunço. Lá em Goiás a gente falava o jagunço, o cara que é contratado para matar. Então, assim, como diz o Lewandowski, né, quem sou eu para questioná-lo? É um caso episódico, uma infeliz coincidência de um caso fortuito, né? Membros do Comando Vermelho fugindo de uma prisão de segurança máxima. Vamos lá, pessoal. Outra questão que a gente precisa discutir agora, quem entrou na mira agora da Polícia Federal é o Jair Renan Bolsonaro, filho do Bolsonaro, mais novo. Ele foi indiciado por lavagem de dinheiro, uso de documento falso. Ainda não se manifestou a defesa dele. O que acontece? O Jair Renan, ele tinha uma empresa de eventos. Segundo as informações aqui, ele e o sócio dele falsificaram o olerite, né, a declaração de renda. No caso, o olerite não, a declaração de renda da empresa, para poder pegar um empréstimo junto ao banco. Deixa eu até lembrar qual que é o banco aqui, eu não lembro. Ó. Polícia Civil do Distrito Federal indiciou Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. A informação foi inicialmente divulgada pelo site G1, confirmada pelo Estadão. Jair Renan teria falsificado relações de faturamento da empresa e mídia para angariar um empréstimo bancário. Além do filho 04 de Bolsonaro, a polícia também iniciou um instrutor de tiros, Marciel Alves de Carvalho. Caberá ao Ministério Público do Distrito Federal a decisão de oferecer a denúncia ou não. Inicialmente, a empresa conseguiu um empréstimo de 157 mil com documentos supostamente falsos. Depois, em 2023, obteve novo empréstimo de 251 mil
e 291 mil em dezembro do ano passado com o Banco Santander, tá, pessoal? Banco Santander. Então, assim, segundo as informações aqui, o Ministério Público, o Ministério Público do Distrito Federal é que vai determinar se vai dar seguimento a essa ação ou não. Me causou uma certa estranheza. Nesse caso aqui, deixaram o processo seguir a sua competência verdadeira, que é o Ministério Público do Distrito Federal, estadual. E não foi para a mão do Alexandre de Moraes. Me estranhou muito, eu não entendi, né? Porque, assim, quem decide o que é competência é o Supremo Tribunal Federal. Não entendi o porquê o Supremo Tribunal Federal não quis puxar a bronca para ele aqui, mais uma vez, né? Afinal, tem um nome Bolsonaro no meio, ele puxa para o STF. Dessa vez não fez isso. Vamos lá. Outra matéria que eu quero trazer para vocês é do Jornal Razão. Olha só que coisa mais maravilhosa que acontece lá no Egito, né? Então, o Lula, ele estava aqui, né? Plantando uma árvore, fazendo o seu papel. De repente, ele terminou de plantar a árvore e ele falou que vai voltar lá para colher as uvas dessa oliveira maravilhosa que ele plantou. Olha só que oliveira bonita. E ele pretende voltar lá para colher uvas. Mas isso diz muito, tá? Isso diz muito para quem não entendeu o quanto isso é importante. Para começo de conversa, isso aqui aconteceu na Embaixada Palestina, tá? Lá na Embaixada da Palestina. O evento foi uma homenagem oferecida ao chefe do executivo pelo embaixador palestino, Ibrahim Al-Zeben, em nome do Conselho de Embaixadores Árabes no Brasil e dos embaixadores dos Estados-membros da Organização e Cooperação Islâmica, tá? Então, como eu disse, ele falou que vai voltar para colher uvas dessa oliveira. Sabe por que eu disse que isso representa muito, inclusive o nosso Brasil? Não se colhe uvas de oliveiras, tá? Se colhe azeitonas. Então, um pé de oliveira é um pé de azeitona e não de uva. Mas o Lula falou que vai voltar lá para colher uva. É exatamente a nossa economia. Não se planta oliveira para colher uva. A economia é exatamente assim. E aqui, eu nem vou dizer que estão plantando oliveiras, porque a oliveira ainda é uma planta que dá frutos. Na minha verdade, eu acho que estão plantando erva daninha na economia e estão esperando colher jaca, né? Jaca. Então, assim, além de explicar muito, porque o Lula teve que explicar que uma jaca não é uma uva, é porque ele sabe que um oliveira, uma azeitona também não é uma uva. Então, assim, isso mostra muito, tá? E ele tá plantando, sabe? Depois de fazer ataques a Israel, depois de envergonhar o Brasil para o resto do mundo, ele vai na Embaixada Palestina, planta isso e passa uma mensagem para o resto do mundo. Eu sou pró-Palestina, sou anti-Israel e ponto. O que isso faz? Afasta o Brasil cada vez mais dos países do Ocidente. Tem gente que aplaude isso ainda, né? Fazer o quê? Vamos lá. Uma coisa que vocês vão ver muito aqui, em todas as matérias que a gente traz, quase todos os editoriais, e isso está comum porque é coisa do Brasil, mais alguém entrando na mira do jogo. Eu já acabei de falar para vocês do Jair Renan. Agora, o Zema, tá? O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, dá 5 dias para Romeu Zema explicar falas sobre a vacinação. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, explique em até 5 dias falas públicas sobre a vacinação infantil. Para melhor apreciação da questão, posta aos autos, intime-se o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para que preste informação no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 9891 do Código de Processo Civil. Vindas as informações, sem necessidade de nova conclusão, encaminhe-se os autos à Procuradoria-Geral da República para que apresente parecer, decidiu Moraes. O governador de Minas Gerais gravou um vídeo ao lado do deputado federal Nicolas Ferreira e do senador Cleitinho no início de fevereiro, em que diz que as crianças sem vacinação poderão frequentar as escolas. Deputados e vereadoras entraram com uma ação no STF contra a declaração do governador de Minas Gerais. O processo pede a retirada do vídeo
das redes sociais sob multa diária de R$ 5.000 em caso de desobediência. Segundo informação desses vereadores, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, fala que a vacinação, quando recomendada pelo governo federal em crianças, é obrigatória. E o Romeu Zema descumpriu essa norma. Vamos lá. Precisamos entender, isso aqui é uma ação penal contra o Zema? Porque mandou para o PGR se manifestar. Vamos lá. Eu tenho que ser o cara chato aqui, né? Fazer o quê? É papel de advogado fazer isso. Temos um negócio aqui que se chama Constituição Federal. Você não deve lembrar muito o que é isso, porque ultimamente está em desuso aqui no Brasil. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente, nos crimes comuns, os governadores dos estados e do Distrito Federal. E nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais do Estado, Distrito Federal, tá. Pois é, a competência é do STJ. Então, pelo menos na minha visão aqui, esse processo chegando na mão do Supremo Tribunal Federal, ele deveria falar, não, esse aqui não é o foro competente, manda para o STJ. Mas não, o processo é distribuído e aí funciona assim, ó. O processo entra no STF, tem a regra da distribuição. É um sorteio que vai para a mão de qualquer juiz. Acontece assim, entregaram. O cara do distribuidor pega, cheira o processo. Tem cheiro de bolsonarismo. Entrega para o Alexandre de Moraes. Só pode ser isso que acontece, sabe? É insano o que a gente vê acontecer. E já que a gente mencionou, vamos lá. Vamos falar de mais um caso aqui que envolve o ministro Alexandre de Moraes. Como eu falei desse caso, né? A PF, Polícia Federal, concluiu um inquérito sobre hostilidade a Moraes e família em Roma, sem indiciar ninguém. Segundo eles, nunca, mas never, jamais, aconteceu o dito tapa. Isso depois que a senhora Justiça italiana desmentiu a Polícia Federal aqui no Brasil, né? O inquérito da Polícia Federal, que investigou a conduta de brasileiros suspeitos de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes em Roma, chegou à conclusão de que o empresário Roberto Mantovani Filho cometeu o crime de injúria real. Injúria, tá? Cometeu o crime de injúria real contra o filho do integrante do STF. Apesar da conclusão, o delegado responsável, Hiroshi de Araújo Sakaki, disse que não indiciou o empresário porque é uma instrução normativa que veda o indiciamento por crime de menor potencial ofensivo de pena máxima de 1 ano. Vamos lá, vamos entender, tá? Foi injúria. Injúria. Não da prisão. Pena máxima de 1 ano. Acontece que o vídeo que eu vi, o único vídeo que eu vi até agora, foi um vídeo onde o Alexandre de Moraes xinga o Mantovani de bandido. Foi o que eu vi. Isso seria injúria também, né? Só que assim, é uma série de atropelos aqui. Então, eu vou te convidar, você que me assiste, que quer ouvir um advogado, você que é de esquerda, você que é anti-bolsonarista, ou você que é bolsonarista ou bolsonarista raiz mesmo, prestar atenção aqui nos fatos. É uma família que entrou em discussão com outra família. Nada mais que isso. Não teve nenhum cunho político, não teve nada disso nesse caso. E a prova está aqui. E eu venho falando disso há muito tempo. Foi para a mão do Supremo Tribunal Federal. Qual foro privilegiado aqui para isso estar no Supremo Tribunal Federal? A Polícia Federal autorizou, o Supremo Tribunal Federal autorizou que a vítima fosse assistente de acusação, o Alexandre de Moraes, que é membro da corte. Nessa família foi feita uma devassa. Uma devassa. A imprensa brasileira destruiu a imagem desta família, dizendo que era o bolsonarista mavaldão que espancou a criancinha, filho do Alexandre de Moraes. O filho do Alexandre de Moraes é um homem grande, quase 2 metros de altura, sabe? Contra um senhorzinho de 75 anos. Olha o quanto a mídia distorceu isso. Computadores levados, celulares levados.
um relatório que não era real. A Polícia Federal fez um relatório que os próprios peritos da Polícia Federal questionaram e falaram que aquilo era um absurdo, um relatório tosco, que dizia, dá a impressão, parece que deu para ver que se a gente forçar um pouquinho, ele bateu no rosto dele, olha lá a mão dele levantada. Então, no final das contas, depois de tanta feiura, tentaram abafar o caso aqui e acabou por isso mesmo. Sabe, isso aqui é assustador. É assustador. A mídia militante fez isso aqui, ó. A mulher chega, tá o Alexandre de Moraes com o... Não é o Ricardo Salles não, tá, pessoal? É o filho do Moraes representado aqui. Então a mulher chega, pinga o filho do Moraes e o Moraes por nada, sabe, do nada, por bolsonarismo, né? Crime é o bolsonarismo. Depois, o malvadão, careca, grandão, senhorzinho de 70 anos e miúdo ainda. E outra, apoiador do Lula e da Dilma, nem bolsonarista é. Chega e dá um tapa que o óculos sai voando. Depois, eles apontam o dedo com cara de arrogância e o ministro Supremo sai para consolar o seu menininho, filhinho pequeno. Sai sem falar nada, humilde. Nossa, que pessoa humilde. O vídeo que eu vi não é bem assim. Ele xinga eles de bandidos, tá? E aí, com a arrogância e prepotência desse povo que não tem civilidade, fica pra lá tudo isso. Um caso vexatório. Mídia porca, mídia nojenta. Essa é a realidade, tá? Então, fica aí, né? Fica aí. Todo o estrago feito na vida dessas famílias, tudo isso que aconteceu, todo o atropelo da lei por uma competência que não existia do Supremo Tribunal Federal. Vem o Lula depois com Flávio Dino e a turma, sabe? A Clark esquerdista ali. Vamos colocar um projeto de lei de 40 anos de prisão contra quem ofender um político, um presidente da Câmara, do Senado, presidente da República, um membro do STF. 40 anos de prisão para quem ofender. Sabe? Agora eu te digo, no país que é o Brasil, na República das Bananas Tupiniquim que você conhece aqui, vamos entender. Você acredita que um cidadão comum consiga comprovar sua inocência quando tomar uma carteirada de um presidente da República, de um presidente da Câmara, do Senado ou de um membro do STF? Vamos lá. Lógico que não. Então, tem muita coisa errada aqui no nosso Brasil. Abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.